Olá, estamos de novo aqui no programa Espaço Crescer da TV das Artes, trazendo um tema bem atual, psiquiatria. Vamos falar o que é psiquiatria, quando procurar um psiquiatra e também falar de todas as crenças que envolvem esse tema. Hoje trazendo o meu novo amigo, Delano. Doutor Delano, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Doutor Delano Freitas, me fala um pouco mais sobre a sua especialidade, sobre a sua formação, para a gente conhecer um pouquinho mais. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui em Budas das Artes, de poder trazer conhecimento sobre saúde mental num programa aqui tão importante como esse. E falando sobre mim, né? Meu nome é Delano Freitas, sou médico psiquiatra. Pelo meu sotaque dá para perceber que eu não sou de São Paulo, não nasci aqui em São Paulo, aqui em Budas das Artes. Eu sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Fiz minha formação em medicina na cidade de Natal, na capital do estado do Rio Grande do Norte. E aí depois eu fiz minha formação em psiquiatria no Rio de Janeiro. Fiz minha formação de psiquiatria no Rio de Janeiro, depois eu fiz psicogeriatria na própria UFRJ, no Rio de Janeiro. E hoje em dia moro aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, há 2 anos. E trouxemos um projeto, a meu ver, inovador. A ideia que eu sempre tive em relação à saúde mental, em relação à psiquiatria, seria democratizar o conhecimento em saúde mental. E a gente entende hoje em dia que muitas das pessoas ainda apresentam muito estigma na psiquiatria, tem muitos preconceitos para conseguir ir a um psiquiatra. E a ideia que a gente tem, que estamos fazendo aqui, do nosso trabalho em redes sociais, dos nossos trabalhos que a gente faz no nosso dia a dia com os nossos pacientes, é que a gente possa levar o máximo de conhecimento possível de saúde mental para as pessoas diminuam seus estigmas e aí sim consigam buscar ajuda na saúde mental, seja no psicólogo, seja no psiquiatra, porque a partir de então a gente começa a ter uma qualidade de vida melhor. Democratizando esse conhecimento, levando esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis, a gente vai conseguir trazer qualidade de vida melhor para muitas pessoas. Eu avaliei com carinho a situação de toda a zona oeste da cidade de São Paulo e aí encontramos um déficit sobre saúde mental grande, principalmente no setor, obviamente, da psiquiatria, aqui na cidade de Budas das Artes. E aí fizemos uma escolha, fizemos uma parceria. Muito obrigada. Muito bacana lá com a Clínica Crescer. Então eu estou trazendo a clínica, o Centro Médico Live, em parceria com a Clínica Crescer, para que a gente possa crescer cada vez mais e levar... Um casamento feliz. Um casamento feliz e que a gente possa levar saúde mental para o máximo de pessoas possíveis. Saúde mental. O que a gente entende como saúde mental? Porque é uma coisa que fica meio confusa para muita gente. Saúde mental, doença mental são a mesma coisa? Boa pergunta. Eu acho que assim, é importante a gente entender que hoje em dia a gente tem até uma certa dificuldade na própria medicina de identificar o que seria saúde de um modo geral. A Organização Mundial de Saúde coloca que saúde é um bem-estar físico e mental que o ser humano sente. A saúde mental, especificamente, levando para esse lado, seria algum momento em que você está sem sofrimento psíquico do seu dia a dia e que esse sofrimento psíquico não leve você a prejuízos no seu dia a dia. Então a saúde mental seria algo quando você está bem consigo mesmo e você consegue fazer aquilo da qual você se propõe. Independente se você tem um quadro depressivo, se você tem um quadro ansioso ou qualquer outro tipo de transtorno mental, você tendo, mesmo que você tenha esse quadro e você consiga fazer um tratamento adequado, você consegue fazer aquilo da qual você se propõe a fazer. Ao meu ver, o meu entendimento de você ter saúde mental é quando você é capaz de fazer aquilo da qual você se propõe. Então, a partir do momento que você entra dentro de um quadro depressivo, entra de um quadro ansioso, você pode até apresentar o que nós chamamos de transtornos mentais comuns, onde as pessoas conseguem até viver sem você estar sendo acompanhado por um psicólogo ou sem fazer necessariamente um tratamento com um psiquiatra. O grande problema disso é que, na verdade, você não consegue exercer exatamente aquilo que você se propõe a fazer. Aí fica muito complicado você querer ter saúde mental sem você fazer um tratamento adequado.
saúde mental é quando eu consigo tratar dos meus conflitos internos. Também poderia falar isso? Com toda certeza, você ter conflitos internos leva você a prejuízos no que você tem para fazer, do que você exerce. Imagina, se você tem alguns conflitos internos, provavelmente os seus relacionamentos interpessoais, seja com o esposo, seja com o marido, seja com o filho, seja com o pai e mãe, fica conflituoso, né? Então, assim, esses conflitos internos são importantes que possam ser tratados. Então, nada melhor do que você buscar o autoconhecimento. O autoconhecimento, eu digo, você consegue encontrar um caminho talvez mais fácil na psicoterapia, né? Eu vou ler livros, eu vou ter conhecimentos, eu vou viajar o mundo, eu vou conhecer culturas diferentes. Tudo isso é importante, ótimo, maravilha. Mas se você faz um processo de tratamento psicoterápico, um acompanhamento com um psicólogo, e você coloca suas questões em dia, você tem o seu autoconhecimento e muito provavelmente todas as suas relações interpessoais, suas relações de vida serão melhoradas, né? Você trouxe para o meu conhecimento, né, uma nova, eu não sei se eu poderia falar uma nova área, um novo olhar, uma nova nomenclatura sobre psiquiatria humanizada. Tá. Né, e isso, infelizmente, nem sempre acontece. Certo. Me fala um pouco mais. Eu acho assim que para todas as áreas do mundo que a gente vai ter relações humanas, você tem que ter relações humanas de forma mais empáticas possíveis. Talvez a gente poderia chamar de psiquiatria empática. Eu acho que a palavra empatia, acho que ela ganha terrenos, né? Eu concordo com isso. Então, assim, eu acho que quando a gente joga esse termo que está sendo muito utilizado, mas agora mais utilizado hoje em dia, sobre uma psiquiatria humanizada, seria um olhar empático com o seu paciente, com a pessoa que está lá na sua frente, onde você tenta tentar melhorar, né? Isso. E esse cuidado é para ser, infelizmente a gente não encontra em todas as profissões, né? A gente não consegue encontrar com todos os profissionais. E a ideia é exatamente essa. Quando eu levo uma ideia, e isso é algo meu já, desde quando eu iniciei na psiquiatria, de democratizar a saúde mental, de levar esse conhecimento para o máximo de pessoas possíveis, eu obviamente vou ter que fazer isso e tento fazer isso da forma mais empática possível, para que as pessoas consigam viver melhor. Eu digo que eu tenho essa visão de uma forma mais abrangente desde o início. Eu comecei a fazer minha residência em psiquiatria, foi em 2014. Só que antes disso, eu posso dizer que eu nasci, entre aspas, dentro de um hospital psiquiátrico. Por qual motivo? Eu venho da cidade chamada Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde o meu tio foi o primeiro psiquiatra da cidade, e o meu pai, extremamente atuante ainda como psiquiatra, foi o segundo psiquiatra da cidade. E lá eu convivi a minha vida toda acompanhando meu pai nos plantões, acompanhando meu pai nos ambulatórios dentro desse próprio hospital. E para mim foi muito duro a realidade de entender de infância e adolescência que as pessoas tinham um preconceito imenso com a saúde mental, além de que quando eu entrei na faculdade, eu lembro que no meu primeiro semestre da faculdade, nós fomos para fazer uma visita no hospital psiquiátrico lá na cidade de Natal, que eu saí de Mossoró para ir fazer minha formação em medicina lá na cidade de Natal, na capital, e a gente foi fazer uma visita a um hospital psiquiátrico da cidade de Natal. E eu vi o pavor e o medo dentro dos meus próprios colegas da faculdade sobre o desconhecido, sobre aqueles pacientes que estavam internos no hospital psiquiátrico. E eu achei tudo aquilo muito estranho, porque na verdade eu convivi com aqueles transtornos mentais internados quando tem a necessidade. E para mim aquilo é tudo muito natural. E aí me acendeu uma luz quando eu iniciei minha faculdade, o meu curso de residência médica em psiquiatria, que eu digo, esse conhecimento aqui precisa ser levado a mais pessoas. Porque quanto mais pessoas entenderem o que é saúde mental, entenderem que isso é como se fosse o adoecimento do cérebro, é como se fosse um adoecimento de qualquer outra parte do corpo humano, as pessoas vão querer se cuidar e com toda certeza vão viver melhor, vão ter relações mais harmoniosas. Isso que é muito importante e é isso, eu acho que assim, é um dos motivos de eu estar aqui em Embu das Artes. Eu sempre falo nos outros programas e para pacientes, qual é o melhor profissional? Aquele que você consegue conversar, aquele que olha para você, aquele que é empático. Perfeito.
e aquele que você confia. Claro. Se eu for, assim, às vezes eu tenho pacientes, que infelizmente acontece, de ela mandar mensagem, hoje eu tenho consulta com meu psiquiatra. Sim. Como eu devo falar? Como assim? Eu tenho medo dele. Eu acho que assim, é algo assim que para mim até inimaginável pensar que uma pessoa vai ao meu consultório e ele vai ter receio ou algum tipo de medo para conversar comigo, né? Eu acho que assim, eu entendo que a pessoa vai levar suas dores, né? E às vezes dores que nem ela sabe porque é difícil também como paciente, porque elas têm dores e sofrimento que ela nem sempre ela sabe explicar. Concordo plenamente com você. Muitas das pessoas têm uma qualidade de vida ruim e não entendem qual o motivo dessa qualidade de vida ruim. Quando fazem uma consulta com um psiquiatra, quando fazem um acompanhamento com um psicólogo, começam a colocar suas questões de dores de vida e essas coisas amenizam, facilitam. É engraçado que tenho vários pacientes que eles colocam assim: poxa, doutor Delano, eu não sabia que aquele quadro que eu tinha, aquilo era uma ansiedade, que aquilo me prejudicava. Então, o que é que acontece? Hoje em dia, a gente identificou que era um quadro ansioso, fizemos um tratamento medicamentoso, fizemos todo um tratamento não farmacológico por cima em relação à atividade física, a melhoria da qualidade de sono, a melhoria do padrão alimentar, um acompanhamento psicoterápico, identificar quais são as relações conflituosas e quais os motivos que levavam essas relações conflituosas, e a pessoa começa a viver bem melhor, sai desse quadro ansioso, se sente mais forte, se sente mais energizado, se sente mais produtivo, e a partir desse momento começa a dizer: gente, por que eu vivi tão mal durante tanto tempo? Isso chega no meu consultório com muita frequência. Doutor Delano, você vai falando, vai surgindo um monte de perguntas. Bom, assim. Um assunto importante, eu acho que de extrema importância, que eu percebo que é uma crença, sim, né? E que isso afasta muitas vezes os nossos pacientes para o tratamento e para chegar na qualidade de vida. Porque assim, eu acredito que a gente precisa ir em busca da qualidade de vida. Esse é sempre o meu foco. Medicamentos. Eu vou ficar viciada? Como que é? Como que é o processo? Porque a crença, ela nos proíbe, né? Ela nos rotula. Eu percebo nos meus pacientes muito medo de começar a tomar medicamento e de ficar viciado para o resto da vida. Eu também tenho muito medo dos pacientes começarem a tomar medicamento. Por isso que eu tomo muito cuidado quando a gente vai iniciar. Realmente, existem algumas medicações psiquiátricas que elas podem causar elas causam dependência química, né? Mas é engraçado que a gente diz isso às pessoas: então eu não vou tomar medicação psiquiátrica. Não, você vai passar por uma avaliação psiquiátrica. E um acompanhamento, né? Um acompanhamento, uma avaliação e um acompanhamento, claro. E se houver a necessidade, a gente vai começar a fazer um tratamento medicamentoso. Por isso que eu digo, o conhecimento ele salva, o conhecimento ele é poder. A partir do momento que você começa a entender sobre saúde mental, você começa a identificar por qual motivo você deve fazer uma determinada medicação e por qual motivo essa medicação não vai lhe trazer riscos, né? De um modo geral, nós temos que entender que todos os adoecimentos, todos os transtornos psiquiátricos, todo o adoecimento psíquico nada mais é do que um processo, de um modo geral, um processo inflamatório cerebral. Nossa, Delano, um processo inflamatório cerebral quando a gente adoece de algum órgão no nosso corpo, a gente costuma ir para uma especialidade médica, faz um tratamento, muitas vezes sem nem questionamento. Quando a gente tem alteração de comportamento, é aí que entra o especialista em comportamento, em alterações de comportamento, que é, no caso, o psiquiatra, para fechar um diagnóstico, e identifica que aquilo é um processo de inflamação cerebral. Existem algumas medicações que, de acordo com o diagnóstico que a gente identifica no paciente, nós precisamos fazer uso das medicações. Então, as medicações, de um modo geral, para que as pessoas comecem a entender e comecem a saber que isso não causa dependência química, que não vai ser viciado, que muito provavelmente, na maioria das vezes, não vai ser medicação que vai precisar utilizar por longos anos. Essas medicações têm o poder de desinflamar o cérebro.
provavelmente essa informação poucas pessoas sabem, né? Poucos psiquiatras difundem sobre isso e a gente está aqui para isso, para que as pessoas comecem a entender um pouco mais. Eu acho que outro rival também do tratamento psiquiátrico é o início, tá, né? Porque isso eu sempre falo, né, quando eu encaminho ao psiquiatra. Não é fácil entrar com medicação psiquiátrica. No início ele tem os efeitos secundários, mas isso passa. Uhum. Porque normalmente eu começo a tomar um remédio psiquiátrico, né? Ele vai dar aqueles efeitos secundários e a pessoa, não, tá me fazendo mal e desiste. Você concorda comigo? Que o início é sempre mais conturbado. Concordo, e concordo, vou dizer em partes por qual motivo. Porque não necessariamente todas as medicações psiquiátricas, quando iniciadas, elas já iniciam com algum tipo de efeito secundário. E depende da pessoa, porque para mim pode dar um efeito e para você outro. Por isso que eu acho que a gente precisa, te cortando, mas é que a gente precisa olhar cada paciente com individualidade. Com toda certeza. Eu posso ter um mesmo transtorno psiquiátrico que você tenha, Cris, por exemplo, e a gente pode ter sido feita uma escolha da mesma medicação a ser feita. Em 3 dias eu posso, em uma semana eu posso entrar em contato com o meu psiquiatra novamente e dizer, a medicação não me fez bem, estou enjoado, estou assim, estou assado, e aí a gente vai tomar alguma decisão do que deve fazer com o tratamento, se diminui dose, se aumenta a dose, se substitui, se deixa de tomar uma medicação, e você pode dizer uma semana depois, Delano, sou outra pessoa, estou muito melhor. Nossa, foi o mesmo diagnóstico, foi a mesma medicação, tá fazendo o mesmo tratamento, mas sim, as pessoas respondem diferente. A gente tem hoje em dia cada vez mais um leque absurdo de possibilidades medicamentosas, de formas de tratamento. Eu costumo dizer que eu vivo numa época de muita sorte. Eu espero que essa sorte cada vez aumente mais. O meu pai, que é psiquiatra desde 1975, ele viu uma grande revolução na psiquiatria, da década de 70 completamente diferente para a de 80, e a gente tem alguns marcos de algumas medicações que foram surgindo em cada década. E aí o que é que acontece? Simplesmente, hoje em dia, nós temos um suporte medicamentoso muito grande, muito extenso, com possibilidades tanto medicamentosas quanto de visualizações de tratamentos não farmacológicos, ou seja, de não medicação, também muito grande. Então, assim, uma avaliação com acompanhamento psiquiátrico de forma adequada, conjunto com o tratamento psicológico, pode, assim, ser algo extremamente fantástico e de mudança de qualidade de vida, assim, de forma, assim, absurda. Por isso que tem que ter uma boa relação com o seu profissional, né, com o seu psiquiatra, até para que eu possa falar o que está acontecendo comigo. Sim. Né? Eu acho que é importantíssimo. Acho que, na minha concepção, acho que não cabe uma relação conflituosa. Delano, nenhum paciente algum dia se chateou com você ou não gostou? A gente não consegue também, obviamente, sair agradando a todo mundo. E não é bem isso o papel, de sair agradando, mas é de ser real, de mostrar o que é que está acontecendo. Para mim é muito duro saber de fazer um atendimento em saúde mental e você identificar claramente um diagnóstico de um paciente e a mãe desse paciente chegar para mim e dizer que esse filho tem esse diagnóstico há 20 anos e que é uma situação que ele teve isso por um constrangimento, por uma raiva, sem necessariamente ser aquilo. Eu disse, algum psiquiatra alguma vez te orientou e te mostrou e te disse o que era aquilo? A mãe, não, nunca me disse. E aí a gente explica e ensina, fala sobre uma determinada doença. A pessoa, mas será que é isso mesmo? Eu não estou lá de verdadeiramente na necessidade de agradar a mãe. Talvez aquilo seja duro. Claro que tem formas e formas de serem faladas. Mas a gente tem que ser real, tem que mostrar que as doenças psiquiátricas estão aí. Não é à toa que existem psiquiatras, que existe formação em psiquiatria, que existem manuais diagnósticos para fechar o tratamento, que tem medicações aí sendo surgidas a cada ano. Então isso existe, tem como ter tratamento. E por que não fazer? Por que não viver melhor? Porque assim, eu falo, lidando com esse preconceito, né? Falei assim, puxa, mas você tá com dor no pé, você vai no ortopedista. Você tá com gripada, você vai no médico, no geral. A pressão aumentou, vai no Por que você não pode ir na psiquiatra, né? Porque o cérebro, ele também é um órgão. Eu acho que é um dos mais importantes, né? Sem ele nada vive, né? Sem ele você imagina. E ele é mágico. Ele é mágico demais, né? Eu acho que uma das formas,
na psiquiatria existem várias subespecialidades, eu tentei me aprofundar em algumas das subespecialidades, como transtornos alimentares, como ansiedade e depressão, venho estudando cada vez mais sobre transtornos bipolares agora, mas eu fiz uma subespecialidade na UFRJ, que é a psiquiatria do idoso, da qual trata dos quadros demenciais, né, Alzheimer e outras demências, e para mim o que de cara mais me encantou foi exatamente o idoso, porque, e nos quadros demenciais, porque eu dizia como é que a pessoa vai conviver com o corpo todo funcionante sem o cérebro estar funcionando. Você não tem vida. E o tratamento que a gente faz nos quadros demenciais é exatamente esse. Tentar manter o restinho de vida, que eu vou chamar isso, que seria a parte cognitiva, a parte de entendimento de mundo que a gente tem. O que adiantaria hoje, Cris, estar eu aqui, você aqui, com o nosso coração funcionando, com o nosso fígado, com o nosso estômago, com tudo muito bem organizado, se a gente não tivesse cognição, se a gente não entendesse todo esse processo que está acontecendo aqui ao nosso redor. Para minha concepção, isso não tem sentido. Aí eu vou deixar esse meu cérebro ficar inflamado, matar os meus neurônios, ter uma possibilidade maior na frente de desenvolver um quadro demencial? Claro que não, eu vou cuidar dele, eu vou fazer minha psicoterapia, eu vou no meu psiquiatra, eu vou tomar o remédio se meu psiquiatra prescrever para mim. Então, isso é legal. Vou pegar essa deixa. Né? Nunca o seu psiquiatra pode ser o Google. De forma alguma. Né? Porque assim, e a gente precisa sim de um acompanhamento psiquiátrico para medicamentoso, porque é vocês que vão avaliar a quantidade, como que está se desenvolvendo, se eu preciso mais, se eu preciso menos. E essa relação, ela precisa existir. Acreditar que o Google vai lhe salvar é complicado, né? Como eu disse. Você vai assim, não querendo julgar e dizer que isso é melhor do que qualquer outra pessoa, mas são 6 anos de faculdade de medicina, 3 anos de residência em psiquiatria, 1 ano a mais de residência do R4, que a gente chama da subespecialidade em psiquiatria do idoso. Fiz curso de especialização em atualização em depressão e ansiedade, em transtorno bipolar, em transtornos alimentares. Aí vai você, que tem sua formação totalmente diferente. Trabalho com isso há vários anos, né? Só revendo isso, reestudando isso, indo para congresso, se atualizando. Aí chega uma pessoa que tem um sofrimento psíquico, tem outra determinada formação tão importante quanto, mas vai jogar no Google e identificar o que é que deve tomar, qual é a medicação que o vizinho está tomando porque eu devo tomar porque vai melhorar para mim, pelo amor de Deus, assim, não, é muito complicado as pessoas fazerem isso. Não é arriscado, né? Eu também tive uma situação na clínica que também me chocou, de uma paciente que foi no psiquiatra. Não tô falando mal de ninguém, tá, gente? Não. Só estamos aqui conversando. Sim. E ele passou o medicamento, primeira vez, numa consulta muito rápida, e ela mandou receita por 4 meses. Tá. Eu peguei e falei assim, então, você precisa voltar pro seu psiquiatra. Eu até peço para elas, anotam, né? Pega o papelzinho, anota o que você está sentindo, porque quando a gente chega, a gente tem tanta coisa para falar que a gente vai esquecendo. Então, assim, anota as principais demandas e conversa, porque o seu psiquiatra, ele precisa avaliar como que está o seu processo de evolução. Sim, eu acho que é super importante, né? Identificar às vezes um único sintoma, às vezes você consegue rapidamente identificar um determinado sintoma, mas entender todo o processo de adoecimento, do que é que pode ser feito, de como é o relacionamento dessas pessoas, é um processo que é um pouco mais, né, cauteloso e que deve ser avaliado com um pouquinho de mais de carinho e talvez Doutor, de empatia. Ninguém acorda falando assim, hoje eu quero ter uma depressão, Não. Hoje eu quero ter uma síndrome de pânico, as coisas vão acontecendo. E nem também ninguém consegue dizer assim, eu tô deprimido ou então eu tô ansioso e se eu tiver uma grande fé e eu não querer isso, ou se eu deixar de ter preguiça, isso vai passar. Não, é um adoecimento psíquico, é um adoecimento do cérebro, né? O tratamento psiquiátrico, eu poderia falar que ele começa com a consulta, né, com o diagnóstico, com a parte medicamentosa, com acompanhamento e com desmame. Perfeito, eu vou acrescentar um ponto a mais. O diagnóstico psiquiátrico começa quando você identifica que alguma coisa está indo de errado na sua vida. Você vai dizer assim, puxa, alguma coisa está indo errado, alguma coisa eu não estou bem. Ou o outro que é muito próximo identifica de você, ou você mesmo identifica de você mesmo.
eu preciso de ajuda. E existem profissionais capacitados para isso. Essa é a hora de procurar um psiquiatra. Essa é a hora de procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Sem medo, não há medo de rótulos. Você só precisa ter uma melhor qualidade de vida. Por isso que eu digo, a identificação do que seria um diagnóstico psiquiátrico inicia com você mesmo, dizendo, opa, alguma coisa está errada. Isso não está legal. Alguma coisa não está legal. É hora de eu me cuidar, né? Eu acho que o autocuidado também ele é tão importante quanto o autoconhecimento. Às vezes você vê todas as pessoas se preocupando e não tem nenhum problema disso, isso é ótimo em melhoria de autoestima. E vão em salão de beleza, não estou de jeito nenhum que tem que deixar de ir. E vão lá e fazem a sua barba e tentam ir, às vezes na academia, às vezes não é nem uma busca do processo de saúde física, mas é uma saúde estética que também, por alguma razão, não tem nenhum problema. Também traz qualidade de vida. Traz qualidade de vida. Aí você vai deixar a sua vida ficar ruim com o seu cérebro adoecido? De forma alguma. Você tem que sim, você tem que sair, você vai buscar melhoria disso, porque aí você vai conquistar muito mais fácil todas as outras coisas. Digo assim, de forma assim categórica, que todos os meus pacientes que agradecem por melhoria do seu tratamento, por o quadro que tinha, eles conseguem manter um estilo de vida, em qualidade de vida, extremamente superior, positivamente, do que tinha antes. Então, a busca de uma avaliação psiquiátrica com tratamento contínuo, a busca de uma avaliação psicológica com tratamento contínuo, traz você ser mais produtivo em qualquer área que você deseja, de passar mais tempo com seus filhos, de ter organizado mais seus momentos de lazer, de conseguir mais produtividade. Eu digo mais, as pessoas de estar bem consigo mesmo. De estar bem consigo mesmo. As pessoas buscam até, nesse sentido, buscam até o fator econômico. Eu digo para você, os pacientes que estão em tratamento psicológico e pacientes que estão em tratamento psiquiátricos, de forma bem adequada, bem direitinho, fazendo a comparação de como ele era antes, eles estão melhores, até economicamente. Até um investimento que você faz para você, pensando, se a gente for pensar unicamente, eu não estou dizendo que tem que pensar unicamente nisso não, mas se você pensar unicamente desse lado econômico, até isso é mais importante. Porque a gente não vem nesse mundo para sofrer. Pelo amor de Deus, né? não vamos fazer isso. E sim para viver, né? Nosso tempo está quase acabando. E eu vou te falar uma coisa, eu quero muito agradecer, tá? Por esses momentos, por essa troca de conhecimento, que para mim é riquíssimo. E você vai vir mais vezes, a gente vai ficar roubando, né? Compartilhando do seu conhecimento. Quero deixar aqui agradecimento pela oportunidade que a Cris me deu de poder estar aqui junto com vocês, né, de levar um pouquinho desse conhecimento. Eu digo que isso aqui faz parte de um projeto meu muito antigo, de que eu quero democratizar a saúde mental, levar conhecimento sobre saúde mental, para que assim as pessoas consigam viver melhor. E eu tenho certeza que se você aí que está em algum tipo de sofrimento na sua vida, pare e pense que vale a pena receber uma orientação de algum profissional capacitado, seja ele um psiquiatra, seja ele um psicólogo. Quem você se identificar mais, quem você achar que você tem mais empatia, você vai lá e pede orientações, que muito provavelmente a qualidade da sua vida vai melhorar. E eu acho que também, para a gente terminar, né, falar que isso tudo não é um processo mágico, né? É uma equipe trabalhando, tanto o psiquiatra como o psicólogo e como a pessoa como o paciente que está passando por esse processo de adoecimento. Ele não é doente, mas ele está passando pelo processo de adoecimento e vai em busca da cura, porque assim, a gente cura de alguma forma, né? Você falou um termo que eu utilizo muito no meu consultório. Eu não faço mágica. Não faço mágica. A gente vai pontualmente melhorando alguns pontos da sua vida, alguns setores da sua vida, seja na melhoria da qualidade cerebral, seja na melhoria da qualidade física, seja nos seus relacionamentos interpessoais. E assim você vai melhorando. Se achar que você vai num psicólogo ou você vai num psiquiatra e que amanhã a sua vida vai ser a mil maravilhas, você nem vá. Porque isso não vai ser resolvido não, isso é na mágica. Porque muitas vezes, né, a gente acredita que só tomar o remédio vai ser o resultado positivo. Na verdade, o remédio ele vai ajudar, né? Mas você não procurar também se ajudar e fazer parte da equipe,
talvez o tratamento não vai ter tanto sucesso. Eu coloco que a evolução das medicações foi algo assim grandioso que aconteceu na medicina e especificamente na psiquiatria. Grandioso mesmo. Mas tomar ele unicamente não vai resolver a sua vida. Se tomar ele unicamente, eu não precisava fazer nada na minha vida e todos os dias lá de manhã ou de noite eu tomava minha medicação e tudo estava resolvido. Eu digo que você entra dentro de um processo o tempo inteiro, talvez para querer não tomar a medicação, mas você toma a medicação em conjunto, fazendo toda a outra parte, que com certeza você vai viver melhor. Dr. Delano, muito obrigada. Para você que está em casa, pense, chega, não quero mais sofrer. Procure um profissional da sua confiança, aquele que te olha, que te vê como pessoa única, tá bom? Um grande beijo para vocês, um bom ano. Beijos.